Hoje, no nosso culto de doutrina, teremos uma palestra especial com o nosso missionário Rodney. O Rodney está conosco desde sábado e ele está falando conosco desde domingo. Tivemos a oportunidade de falar em duas das nossas faculdades aqui da cidade, compartilhando daquilo que Deus tem feito na vida dele e daquilo que Deus tem usado também na vida de outras pessoas ali no Ceará, no estado do Ceará. Ele trabalha com um programa chamado Celebrando a Restauração. É um programa de 12 passos que tem como finalidade, como está aqui, para quem quer vencer seus vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos. E ele esteve falando um pouquinho na escola dominical, deu seu testemunho no culto à noite e hoje ele vai apresentar os 12 passos, né? E aí nós vamos começar com a introdução de como funciona o 12 passos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena dinâmica aqui. Num grupo de Celebrando a Restauração, quando a gente percebe que alguém está em vitória, que Deus tem abençoado, que a caminhada dele tem abençoado, nós temos a tendência de aplaudir no sentido de comemorar junto com essa pessoa. Mas nós não usamos as palmas, aplaudindo com as palmas, porque isso interrompe a palestra na hora que está acontecendo no grupo de apoio. Então a gente... E aí como é que funciona? Toda vez que a gente percebe essa situação, a gente aplaude com... Tá certo? Então quando você ouvir alguma coisa aqui que é... Nossa, maravilha! Aí você... Ou se você se identificar com aquilo que está falando. E no Celebrando a Restauração, não tem pastor, não tem presbítero, não tem oficial, tem pessoas que estão buscando tratar, recuperar e cuidar de si mesmo à medida que ele caminha. Então eu vou começar me apresentando. Olá, eu sou o Robson. Esqueci de falar isso. Toda vez que alguém fala o nome, a gente cumprimenta a pessoa. Oi, e aí fala o nome da pessoa. Então, olá, eu sou o Robson. Eu sou discípulo de Jesus Cristo num processo contínuo de restauração, lutando com o perfeccionismo, lutando com a indiferença, lutando com o afastamento emocional, lutando com uma série de problemas, de mazelas, que fazem parte da minha geração, da forma como eu fui criado, mas limpo só por hoje, pela graça do nosso poder superior, Cristo Jesus. E aí eu quero convidar aqui o Rodney, para ele poder então falar um pouquinho mais sobre esse trabalho maravilhoso que ele tem feito. Antes de eu começar, vai dar certo o vídeo? Então, a gente vai assistir um vídeo rapidinho e depois, logo mais, eu volto. Pode passar. O Celebrando Restauração teve início em 1990, na igreja de Saddleback, nos Estados Unidos, com John Baker, que devido à sua luta com o alcoolismo, havia frequentado o AA e lá conhecido e vivido seu programa de 12 passos. Comparando os 12 passos do AA e os princípios cristãos de restauração que ele estava aprendendo na igreja, desenvolveu o programa Celebrando Restauração, um programa de recuperação centrado nos ensinamentos de Jesus. Hoje, o CR está presente em mais de 10.000 igrejas em todo o mundo, 10 estados no Brasil e em mais de 50 igrejas no país. O Celebrando Restauração é um programa que tem por objetivo ajudar pessoas a superar vícios, compulsões,
maus hábitos e traumas emocionais. O programa utiliza uma caminhada de 12 passos de restauração, inspirado nos ensinamentos bíblicos. A programação do CR tem início com o Encontrão, uma reunião aberta para qualquer pessoa que busca ajuda para enfrentar seus traumas, vícios e maus hábitos. No Encontrão, você vai participar de um momento com música e de estudo dos 12 passos. Após o Encontrão, acontecem os grupos de apoio, que são divididos por áreas de dificuldades e liderados por pessoas que estão vivendo em vitória naquela área. No grupo acontece a partilha das lutas e vitórias, encorajamento e apoio mútuo, e entre as áreas abordadas destacam-se drogadição, alcoolismo, ira, depressão e traumas emocionais. Outra ferramenta que o CR disponibiliza para sua restauração são os grupos de passos. Nesses grupos, as pessoas podem aprofundar seu processo de restauração, obedecendo um currículo semanal, com duração de 9 meses, exigindo dos participantes compromisso com o preenchimento de lições e a realização de um inventário moral. Olá, eu sou Marli, uma discípula de Jesus, num processo de restauração, lutando com a autossuficiência, com orgulho, perfeccionismo, controle, a crítica, intolerância e outras áreas mais de lutas. E com relação ao primeiro passo, que é sair da negação, eu demorei um pouco a conseguir viver esse passo, justamente por conta dessas minhas áreas de luta. Foi difícil eu ter que admitir que eu não tenho controle sobre os meus comportamentos destrutivos e mais difícil ainda foi admitir as minhas falhas de caráter. Demorei cerca de 1 ano e eu agradeço ao meu poder superior Jesus, agradeço ao apoio que eu tive e tenho aqui no Celebrando Restauração, onde eu venho caminhando há 4 anos, enfrentando minhas lutas e também celebrando as minhas vitórias. Olá, eu sou Ana Paula, discípula de Jesus, em processo contínuo de restauração, lutando com ira, com intolerância, com procrastinação, codependência e algumas compulsões. Só por hoje eu pedi ajuda do meu poder superior e tenho aprendido a viver um dia de cada vez, limpo de cada uma delas. O passo 2 é o passo da esperança. Com ele eu aprendi que eu posso amanhecer o dia e pedir forças ao meu poder superior para eu ter controle sobre cada uma das minhas mazelas. E assim eu tenho aprendido a viver um dia de cada vez. Eu sei agora onde eu estou, posso dar nome aos meus traumas, maus hábitos, e agora Deus me aceita e eu tenho pedido forças para Ele para superá-lo e vencer um dia de cada vez. Olá, eu me chamo Euriano Salles, eu luto contra a ira, contra a procrastinação, contra desejos impuros, contra a ansiedade, contra a intolerância. E o passo da entrega é um passo muito importante na minha vida, porque foi o momento que eu tive que abrir mão do controle e entregar tudo a Deus. Entregar a Deus não é simplesmente colocar na mão dele e ficar descansando, mas é buscar intimidade com Ele, é conversar com Ele, é buscá-lo na palavra para poder entender o que Ele quer para a minha vida. Então, a partir do momento que eu consigo fazer isso, que eu consegui entregar isso a Deus, né? Na verdade, isso a gente faz todos os dias, não é algo que você só faz uma vez. Você começa a notar mudança. Eu comecei a notar mudanças na minha vida porque Deus, Ele realmente fala. Ele vem dizer o que é que Ele quer para a minha vida e não o que é que eu quero para a minha vida. Oi, gente, eu me chamo Otávio, sou um discípulo de Jesus em processo de restauração. A minha área de luta é a ira, a autossuficiência, prepotência, procrastinação e outras coisas mais. Quando eu descobri isso, foi através do programa de 12 Passos, e me comprometi a fazer esse programa comigo mesmo, de Deus, e quando eu comecei a fazer os passos, no primeiro até o terceiro passo, eu descobri que os meus problemas continuavam muito superficiais e eu não conseguia tratar. Foi quando eu comecei a fazer o quarto passo, e quando fiz o meu inventário moral, foi quando realmente eu vim me dar conta de que esses meus problemas tinham nome e eram pecados,
e foi quando eu consegui realmente me aprofundar mais, e eu posso dizer que esse passo hoje foi um divisor de água na minha vida. Olá, eu sou o Márcio Silva, discípulo do Senhor Jesus em processo de restauração constante na área emocional, lutando com ansiedade, lutando com orgulho, com também complexo de inferioridade. Mas só por hoje, limpo, graças ao meu poder superior Jesus. Bem, a importância desse passo, do quinto passo na minha vida, foi libertação, porque eu luto com o isolamento durante toda a minha vida, né? Então, as coisas que me mantinham preso eram exatamente os meus pecados, os meus erros, aquilo que eu não conseguia falar. Então, confessar para Deus, para outra pessoa, para mim mesmo, a natureza exata do meu erro, trouxe para mim muita cura, certo? Como eu definiria esse passo na minha vida? Bem, confessar é a estrada para a cura. E tem acontecido isso comigo de forma mais intensa nesse passo e ainda acontece todas as vezes quando eu coloco em prática. Oi, eu sou a Leuda, sou discípula de Jesus em processo de restauração, lutando aí com intolerância, autossuficiência, controle, insubmissão e outros defeitos de caráter. O passo 6 para mim, que é onde eu me disponho para Deus remover meus defeitos de caráter, para mim ele é uma confirmação de uma decisão consciente de que eu preciso da ajuda do meu poder superior Jesus para que mesmo com esses meus defeitos de caráter eu possa ter atitudes diferentes. É isso. Oi, meu nome é Fernanda, uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando com DAS, a baixa autoestima, a rejeição, entre outras, e só por hoje eu estou limpa. O passo 7 para mim é onde eu preciso humildemente reconhecer a minha humanidade, as minhas imperfeições e a minha impotência diante das áreas de luta, onde só Deus com seu poder e misericórdia pode remover. É isso. Oi, eu sou o Rodney, um discípulo amado de Jesus em processo de restauração, limpo das drogas, vai fazer 15 dias, 7 meses e 5 anos, mas lutando com um monte de defeito de caráter. O passo 8 para mim foi o passo onde eu tive que listar o nome daquelas pessoas que me prejudicaram e daquelas pessoas que me ofenderam, né? E relacionar esses nomes para poder fazer a reparação sobre elas. E quando eu listei, a primeira coisa que eu fiz foi orar. Orar pedindo a direção de Deus, do meu poder superior Jesus, que Ele pudesse me direcionar de que forma lidar com esta lista, né? E para mim foi muito libertador poder ver dentro da lista que estavam ali pessoas que me machucaram e pessoas que eu também prejudiquei, né? E listar pessoas é poder também dizer sobre as pessoas que investiram na minha vida, pessoas que acreditaram que hoje eu poderia ser o que eu sou hoje, né? Então eu agradeço muito ao poder superior Jesus, eu agradeço muito a esse passo, porque esse passo vive na minha caminhada de restauração, vive no meu processo de restauração, e isso para mim está sendo muito importante, poder fazer essa lista para poder reparar com essas pessoas o mal que eu fiz a elas. Oi, me chamo Rômulo, sou um discípulo de Jesus, tenho uma caminhada de restauração, né, que eu venho lutando com droga, com álcool, né, e várias outras áreas de luta, e atualmente com a ansiedade, né, mas vivendo o dia de hoje. E o passo 9, ele tem sido uma ferramenta especial na minha vida, né, que é o passo da reparação, né, onde eu tenho crescido, né, eu tenho dividido a minha carga, né, que eu tenho carregado, né, ao longo dessa caminhada, né, e liberando, né, carga com os outros também. E esse passo de fazer a reparação é muito importante na minha caminhada, como tem sido hoje. Olá, eu sou o Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus, que luto aí com a depressão, que luto com a baixa autoestima, que luto com complexo de inferioridade, com medo de falar em público, mas em vitória só por hoje. Falar desse passo para mim, do 10º passo, que é fazer o meu inventário diário, para mim é manutenção, porque eu pratiquei todos os outros passos, mas se eu chegar no passo 9 e achar que já fiz tudo, eu posso achar que sou super cara e não querer continuar a minha caminhada de restauração.
Então fazer o passo 10, fazer o meu inventário diário todos os dias, me questionar onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei, e a partir daí eu poder traçar a minha caminhada. Se eu errei, eu vou procurar não errar mais. Se eu acertei, eu vou continuar melhorando ali. Então o passo 10 para mim é exatamente isso, é a manutenção da minha caminhada. Então sou muito grato a Deus, porque só por hoje eu faço o meu inventário diário, só por hoje eu tenho me mantido firme aí na caminhada. Oi, meu nome é Elissa, uma discípula de Jesus, lutando com a autossuficiência, a insubmissão, o controle, a codependência emocional. Para mim, o passo 11 significa receber de Deus, através da palavra e da oração, uma dose diária de força para conseguir mudar minhas atitudes, né? E agir conforme a vontade de Deus para mim e não conforme a minha própria vontade. Eu sou Nelson, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração. E falar do passo 12 é dizer o seguinte: quando falamos de 12 passos, dá-se a impressão de que terminou os 12 passos do 12º, fim da linha. Não. O passo 12, também chamado de passo da retribuição, passo do serviço, passo de você dar daquilo que você recebeu, é uma continuidade, é uma constância da minha restauração. Quando eu dou, quando eu reparto, quando eu abro, quando eu partilho daquilo que Deus tem feito na minha vida com outras pessoas, isso é um presente para a minha própria recuperação. Então, eu diria assim, que tremendo é ter o privilégio de viver diariamente o passo 12. O CR está de braços abertos esperando você. Em Fortaleza, você pode nos encontrar em um desses endereços. Boa noite. Eu sou Rodney, um discípulo amado de Jesus em processo de restauração. Limpo das drogas vai fazer 27 dias, 6 meses e 8 anos. Mas lutando com um monte de defeito de caráter. Lutando com pegar naquilo que não é meu. Lutando com a depressão das drogas. Lutando com isolamento, com abandono e com a maior que todos os dias mexe comigo, a rejeição. Mas só por hoje, limpo de todas essas coisas. Bem, antes de começar, eu sempre gosto de começar essa ferramenta, porque essa ferramenta ela mudou a minha história. Ela mudou a minha vida. Ela me fez perceber outras coisas que eu não conseguia enxergar. E a minha primeira pergunta para você é: você se identificou com alguma coisa que foi falado? Se você se identificou, não precisa levantar a mão, não precisa dizer eu, mas se você se identificou, seja bem-vindo. Você está no momento de restauração. Eu vim falar com você sobre restauração. Eu vim falar com você algumas coisas que acontecem não só na minha vida, mas que acontecem na sua vida também. E a nossa vida é uma vida contínua. Todo momento acontece uma coisa nova. E o passo 12, ele é um passo que ele é uma ferramenta para todos os nossos dias. O Celebrando a Restauração, ele não é um programa para aqueles caras que têm problema com álcool e com droga só. O Celebrando a Restauração é para todos nós que queremos viver em restauração. E aí eu tenho uma pergunta para você refletir. Pode passar, por favor? E essa pergunta ela diz assim: existe alguma área da minha vida da qual tenho consciência que entristece a Deus? Existe algum pecado não confessado, algum relacionamento quebrado, algum hábito presente que precisa sair ou hábito ausente que precisa entrar?
E esse é o momento de você pensar e refletir. Será que tem alguma área sua que entristece a Deus? Será que existe algum pecado não confessado, algum relacionamento quebrado, algum hábito presente que precisa sair, ou hábito ausente que precisa entrar? Isso é importante para a gente poder avaliar um pouquinho o nosso processo de restauração. E isso é uma coisa muito individual. É uma coisa que muitas vezes eu gosto muito de falar essa palavra, e que nesses 4 anos e meio, os 12 Passos me ensinou. Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Eu não preciso ser honesto com você. Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Quando eu começo a ser honesto comigo, o meu processo de restauração começa a caminhar. Eu começo a perceber algumas falhas de caráter, alguns defeitos de caráter, e eu começo a trabalhar esses defeitos de caráter. Pode passar, por favor. E eu quero trabalhar com você, na palestra de hoje, sobre 12 dicas do nosso poder superior, que tem nome próprio. O nome dele é? Isso. O nome dele é? Jesus Cristo. Isso aí. Ele tem nome próprio. O nome dele é Jesus. Para uma caminhada espiritual de restauração. E dentro disso a gente começa pelo passo 1. Pode passar? O passo da realidade. Admitimos ser impotente diante dos nossos vícios, traumas emocionais, mau hábito e comportamento destrutivo. E que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. E ali, Deus permite trazer um versículo de referência para você poder perceber esse passo 1. Pois eu sei o que é bom não vive em mim, isto é da minha natureza humana. Porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Romanos 7:18. Chega um momento da minha vida, da sua vida, que nós perdemos o controle da nossa própria vida. Nós perdemos a direção, nós perdemos o foco, mas nós queremos mostrar para os outros que está tudo bem. Está legal. Está show. Mas não está legal, não está show. Eu estou triste, eu estou mal. Eu estou decepcionado. Eu não sei para onde ir, porque a minha vida perdeu o controle. A minha vida perdeu a direção. E aí, quando eu não tomo essa atitude de parar e reconhecer que minha vida perdeu o controle, eu estou em negação. Eu estou me negando. E aí faço essa pergunta para mim todos os dias. Como ajudar o outro se eu estou me negando? Então, eu tenho a oportunidade de viver os 12 passos para poder ter a percepção desse projeto e desse trabalho e dessa ferramenta. E o passo 2 ele diz, o passo da esperança. Viemos acreditar que o nosso poder superior Jesus poderia restituir a nossa sanidade. E o versículo, por favor. Porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecê-lo. E depois ajudando a fazer aquilo que Ele quer. Filipenses 2:13. Então eu começo a reconhecer que a minha vida perdeu o controle e eu começo a ter esperança pelo um poder que tem nome próprio. E esse poder que tem nome próprio, o nome dele é Jesus. Então eu entendi que a minha vida perdeu o controle, reconheço que perdeu o controle, tenho a esperança no meu poder superior, Jesus. E aí eu vou para um outro passo, que é o passo 3. Pode passar, por favor. Passo da entrega. Decidimos entregar as nossas vidas, as nossas vontades aos cuidados de Deus. Muitas vezes achamos que entregar a vida é muito fácil. Mas o mais difícil, meus amigos,
é entregar as minhas vontades aos cuidados de Deus. Porque muitas vezes eu quero controlar as minhas vontades, os meus desejos pecaminosos. E aí eu preciso perceber que o problema aqui não é só entregar a vida, mas o maior problema é que eu preciso entregar as minhas vontades aos cuidados de Deus. E aí ele traz um versículo muito bom e muito importante. Qual é o versículo? Vamos comigo? 1, 2, 3. Romanos 10, 9. Então, quando eu vivo o passo 1, o passo 2 e o passo 3, eu começo a ter um encontro com o meu poder superior, Jesus. Esses 3 passos, eles trabalham juntos. Esses 3 passos são os passos aonde eu começo a reconhecer algumas áreas de lutas. Eu começo a perceber que eu preciso desse poder superior, que nem nome próprio, Jesus. E quando eu tenho a percepção de tudo isso, eu vou para uma outra caminhada muito mais forte. Eu vou para o passo 4, que é o passo do inventário. E ele diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E olha o que fala a palavra de Deus. Pode passar, Daniel. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Vou repetir de novo. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. Quando eu chego nesse processo, eu tenho a oportunidade de me preparar para ir para um retiro do 4º passo. Esse retiro do 4º passo, ele não é um retiro de um dia só. Esse retiro do 4º passo, ele começa na sexta-noite e termina no domingo depois do almoço. Porque lá nós vamos ter palestra, lá nós vamos ter escrita e lá nós vamos viver um momento de restauração. E sabe qual é a surpresa que tem nesse retiro? Adivinha? Ninguém fala. E se falar, a gente faz assim, ó. Pode falar. Porque esse é o momento que você vai ouvir Deus. Vai ouvir os pássaros. E vai começar a perceber e entender o seu processo de restauração. E nesse processo do retiro do 4º passo, do inventário moral, eu não vou falar do meu amigo Fernando. Eu vou falar do Rodney. Eu vou escrever a minha história. Eu vou relembrar de pessoas que passaram na minha vida. Pessoas que muitas vezes eu falei, esqueci. Mas lá no inventário eu vou lembrar delas e vou falar, vixe, eu preciso fazer reparação com essa pessoa. Então a profundidade que esse programa dá nas nossas vidas é uma profundidade de restauração. De você entender que a pessoa mais importante desse processo é você. E aonde nós percebemos, aonde eu percebi que eu lutava com religiosidade. Eu era um cara religioso. E lá eu pude perceber que Deus me ama. Que Deus cuida de mim. E que Deus não me chama por titularidade, Deus me chama pelo meu nome. Rodney, você está bem? Rodney, você precisa de ajuda? Você começa a viver uma simplicidade. Você começa a viver uma caminhada de restauração que a sua vida não fica mais pesada. Mas que você permite conhecer o poder superior Jesus. Terminei o inventário moral? Acabou?
Não acabou. Porque depois eu vou para o passo 5, por favor. Coloque. Admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano, a natureza exata dos nossos erros. Eu vou estar nesse trabalho, eu vou estar nesta caminhada e eu vou o quê? Procurar um padrinho. Um padrinho. E esse padrinho é o que vai me mentorear e me direcionar na minha caminhada de restauração. Ok? Na minha caminhada de restauração. Eu quero que você entenda, não é a minha caminhada espiritual, é a minha caminhada de restauração. Na minha caminhada espiritual é o pastor. Ok? E dentro desse processo e dentro dessa caminhada, nós percebemos o quê? Diante da nossa caminhada de 4 anos para cá, vendo igrejas implantando, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo hoje é padrinhar você que já está há mais tempo no programa. Exemplo, uma igreja está começando agora. Então, o Rodney, outras pessoas, vamos padrinhar você, que temos tempo, e vocês vão poder padrinhar outras pessoas. Porque nós entendemos o quê? Não tem como a pessoa ser padrinho ou madrinha se ela não conseguiu ler o próprio inventário. Ler o inventário é fundamental. Porque acontece muitas vezes do padrinho e a madrinha chegar e dizer: ó, você não pode não. Você não está bem para poder padrinhar ninguém. Você não está bem para poder ser madrinha de ninguém. E aí o processo de restauração fica o quê? Interrompido. Para. E a gente não consegue aprofundar nesse processo de restauração. Isso tudo nós aprendemos com experiência. Nós aprendemos entendendo, porque o versículo que vem agora é de Tiago 5,16. E ele diz: confesse as suas falhas uns aos outros, ore uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Confesse as suas faltas uns aos outros, ore um pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Esse é o processo. Essa é a caminhada de restauração. E o passo 6? O passo 6, ele traz um momento mais especial dentro do processo. Rodney, que processo é esse? É muito fácil. Dispusemos inteiramente deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. E o versículo é, por favor. Então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Tiago 4,10. Você vai começar a dar nome para o seu defeito de caráter. Eu luto com a procrastinação. Eu luto com a codependência emocional, ó. Eu luto com a rejeição, ó. Eu luto com o abandono. Eu luto com pegar naquilo que não é meu. Eu começo a dar nomes para aquelas coisas que me fazem mal. Para aquelas coisas que me levam a ter defeitos de caráter. E aí é onde eu aprendo. E usar um pouco desse exemplo. E querer trazer para você. É dessa forma que nós trabalhamos com os presos. Chego lá dentro do presídio. Oi, eu sou o Rodney, um discípulo amado de Jesus, em processo de restauração, limpo das drogas, mas lutando com um monte de defeito de caráter. Quando eu falo isso para essas pessoas que estão presas, eles olham para mim e dizem: se esse cara falou dele, eu vou falar de mim. Eu sou tudo isso aí, mais um pouco. E quando ele começa a viver as palestras, ele começa a perceber o processo de restauração, ele começa a dar nome para os seus defeitos de caráter. Ele começa a entender que ele precisa fazer reparação.
ele começa a abrir o coração e perceber que precisa perdoar. E aí é esse o processo. E o passo 7 ele diz, passo da humildade. Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Mas, versículo, por favor. Vamos comigo? 1, 2, 3. Ser o quê? Se a gente o quê? Confessar, gente. Não tem como viver processo de restauração se você não confessar, se você não admitir. Você precisa admitir. Porque se esconder machuca. Falar a verdade dói. Mas seja honesto com você mesmo. Uma coisa que esse programa me ensinou nesses 4 anos e que esse programa me deu uma autoridade para falar é que, querido, se eu não sou honesto comigo e nem com o Deus que eu oro, para quem que eu vou ser honesto? Se eu não consigo ser honesto para Deus diante das minhas dificuldades, diante das minhas lutas, diante dos meus defeitos de caráter, para quem que eu vou ser honesto? Então é importante que você perceba e que você entenda que você precisa admitir. Você precisa se despertar para isso. Porque é importante. E quando você vive esse processo, não pense no outro. Pense em você. Porque cada um tem um processo diferente. Cada um tem uma caminhada de restauração diferente. E nós percebemos dentro dessa caminhada, dentro de todo esse contexto, o que o poder superior Jesus faz na vida de uma pessoa. Mas quando ela é honesta. E aí nós vivemos um dia de cada vez. Nós vivemos o só por hoje. Só por hoje eu estou aqui. E o amanhã? Não pertence a mim, não. Pertence a Deus. O que vai acontecer? Não sei. Porque é só por hoje. E aí nós vivemos um outro passo que é muito importante nessa caminhada, aonde esses 2 passos trabalham juntos. O passo dos relacionamentos. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Como vocês querem que os outros lhe façam, faça também vocês a eles. Lucas 6, 31. Pode passar o 9, por favor? Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazerem implicar-se prejudicá-los a terceiros. E o versículo diz: não julgue e vocês não serão julgados. Não condene e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Por que eu falei desses 2 versículos juntos? Desses 2 passos juntos? É muito simples falar para você. O passo 8 é o passo onde eu vou listar o nome das pessoas que me machucaram e as pessoas que eu prejudiquei. E relacionar o nome dessas pessoas. Qual é o teu nome? Não é eu chegar no Rony e dizer: Rony, me perdoa porque eu fiz isso com você. Não. É eu poder pegar essa lista, orar e pedir a direção de Deus e falar com o meu padrinho qual é o momento certo de eu fazer essa reparação com o Rony. Porque muitas vezes o Rony não vai estar preparado para ouvir a minha liberação de perdão. Como muitas vezes aconteceu comigo, de eu ir lá, fazer a minha lista e falar com o meu tio, que eu fiz um monte de coisa errada, eu não fui santo não. Fiz uma coisa errada. E aí o meu tio chegar e falar: eu não acredito em você. Você para mim não mudou
nada. Você continua a mesma pessoa. Sabe o que eu fiz pelo meu tio? Amém, tio. Porque eu não fui lá para receber em troca. Eu fui lá para dar. E quando eu recebi aquilo do meu tio, eu saí muito tranquilo, muito de boa. E no decorrer, o processo de restauração da minha vida, o meu tio começou a enxergar. E hoje, eu, Rodney, sou uma bênção para a vida do meu tio. Se você for perguntar para o meu tio quem é o Rodney, ele vai falar para você. É um menino de Deus. É assim que ele fala. Não é crente, mas eu amo ele do jeito que ele é e falo do amor de Jesus do jeito que ele entende. E aos pouquinhos, ele está chegando no amor de Jesus. E isso fez eu perceber, eu entender que esses dois passos trabalham juntos. Não é porque eu tenho uma lista de reparação que eu tenho que ir lá correndo e pedir perdão. Eu tenho que orar. Então, é ter muito cuidado com esse processo e com essa situação também. O passo 10 diz: continuamos a fazer o inventário pessoal quando estávamos errados e admitimos prontamente. Portanto, tenha cuidado se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas. Que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. 1 Coríntios 10, 12. Nós todos precisamos fazer na nossa vida, e eu, começando por mim, eu, Rodney, precisamos fazer uma manutenção. E essa manutenção não é amanhã, essa manutenção muitas vezes tem que ser hoje. Saber como que foi o meu dia, saber se eu xinguei alguém, saber se eu falei mal com alguém. E aí eu faço uma reflexão na minha vida e no final do dia eu vou falar, caramba, pisei na bola com o pastor Robson, mas amanhã eu vou lá conversar com ele e pedir perdão. Pastor, me perdoe aí que eu fui duro. Pisei na bola, ó. Isso é manutenção. Isso é você se manter limpo. Isso é você viver uma caminhada de restauração. Procuramos, através da oração, da meditação, o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para as nossas vidas e forças para realizá-las. Que a mensagem de Cristo, com todas as suas riquezas, vive no coração de vocês. Colossenses 3,16. Aonde você precisa ter um tempo de meditar no Senhor. Um tempo de buscar a Deus. Um tempo de não chamar de Deus, mas de chamar de Pai. Pai, está doendo. Então você precisa ter essa meditação consciente com Deus. Com o Pai. E no final nós temos o último passo. E que esse é um dos passos mais fundamental dentro do processo, que é o passo do servir. Tendo experimentado um despertar espiritual com o resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar esse princípio a todos os aspectos das nossas vidas. Vocês receberam de graça, dê também de graça. Mateus 10, 8. Então eu passo por todo o processo de restauração, e dentro desse processo de restauração, eu consigo perceber e entender o que o outro fez. E o outro começa a dizer, eu quero fazer a mesma coisa que você fez. Eu quero te dar de graça aquilo que eu recebi de graça. E aí no final, acontece uma coisa. Pode passar? Restauração é para todos nós. Eu quero chamar aqui a Paula rapidinho. Venha cá. Oxe. Pode falar um pouquinho. Boa noite. Eu sou Ana Paula, uma discípula muito amada de Jesus.
no processo contínuo de restauração. Quanto tempo eu tenho? Três? Não. Peraí, que CR também obedece o tempo. Peraí. Não posso me perder. Que aí eu vou ter que... Bom, sou Ana Paula, discípula amada de Jesus, e venho no processo contínuo de restauração, lutando com intolerância, com ira, com procrastinação, com autossuficiência, com perfeccionismo, com o comer compulsivo, com a religiosidade, com o legalismo, com a intolerância e com mais algumas coisas. Mas só por hoje, né, eu estou limpa de todas elas, graças ao meu poder superior. Vou falar um pouco da minha experiência do que é o programa do Celebrando Restauração na minha vida. Eu conheço o programa do Celebrando Restauração já faz um pouco mais de 5 anos, mas há 4 anos e meio que a gente foi vivenciar literalmente 24 horas isso em nossa vida, né? Então, diferente do que as pessoas pensam, como o Rodney estava falando, quando a gente fala da linguagem dos 12 passos, porque muitos grupos anônimos usam, né, o AA e o NA, é comum se pensar que é só para dependência química, né, ou de alcoólicos. Mas o Celebrando veio falar de traumas, maus hábitos e comportamentos destrutivos. Eu frequentei um grupo que se chama Amor Exigente para eu poder saber lidar com o meu esposo, porque... mesmo ele tendo se recuperado numa comunidade terapêutica, durante o casamento, ele teve recaída. E eu não sabia lidar com ele. E eu, como esposa, eu sou codependente. Só que eu já sou codependente por natureza. Porque a minha criação me fez ser codependente. O que é ser codependente? Codependente é uma pessoa que consegue olhar muito pelo outro, favorecer muito pelo outro, não sabe dizer não e esquece de si mesma. Esta sou eu. E aí, quando você está perto de alguém que é usuário de droga ou alcoólatra, você acaba se envolvendo emocionalmente com o comportamento do outro. Então, se o outro está bem, você está bem. Se o outro está mal, você está mal. E aí eu casei com um adicto. Então, se ele estava bem, eu estava bem. Se ele estava mal, eu estava mal. Eu mudei o meu comportamento por ter casado com o Rodney. Além de ser uma codependente, eu ficava vigiando ele. Porque eu confiei em Deus para casar, mas quando ele mudou o comportamento no casamento, eu passei a vasculhar os bolsos dele, a cheirar mais ele, a dar um beijinho de desconfiança, a fazer um monte de coisa. Se andava de mão dada na esquina, ele virava o pescoço e virava também. Eu mudei. Minha vida mudou. Como codependente, eu dependi dele. Então, esse é um comportamento que nós, familiares, temos. E aí, nesse grupo de amor exigente, eu aprendi os 12 passos. Foi muito bom. Mas nos 12 passos, eles não me ensinaram a lidar com os meus traumas e maus hábitos e comportamentos destrutivos. Eu ouvi de um casal líder de lá que eles guardavam uma ira de um médico psiquiatra, dos quais aqueles pais queriam matar o médico psiquiatra porque não validou que o filho deles pudesse ter a guarda do filho ou ver o filho com mais frequência, no caso o neto. E aí eu frequentava aquele grupo semanalmente e aquele casal sempre disse assim, se eu pudesse contratar um matador, eu mandava matar aquele médico, porque a gente queria ver meu neto, meu filho queria ver o filho dele, e ele não deixava, que não sei o quê. E eu sentia a ira daquele casal. Só que aquele grupo é anônimo e cada um vai com a sua religião. Eu, como cristã, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou guardar ira, eu vou querer matar alguém, né? Eu estou aqui querendo saber lidar com a adicção do meu esposo, mas não vou querer matar ele, não vou querer matar oh meu Deus, o traficante, né? Então, assim,
como que alguém está liderando um grupo de apoio e está guardando a ira no coração? Aí, nossos mentores, a psicóloga, o nosso pastor falou, olha, em Fortaleza tem um grupo que trabalha com 12 passos com princípios bíblicos, fundamentados na palavra de Deus. E a gente foi pesquisar e aí falar de vícios, traumas e maus hábitos. E eu me identifiquei, por isso que eu dei essa listinha pequena dos meus pecados. Porque eu não sou melhor que o Rodney, meus pecados não são... Passei do meu tempo, viu, gente? Desculpa aí, mas senão eu não consigo falar. Não sou melhor que o Rodney, meus pecados não são diferentes dos dele, né? Ele foi pro vício por problemas e traumas, mas e eu, que também guardo ira no coração, mágoa, rancor, né, desejo compulsivo. Então, vivenciar o Celebrando Restauração fez com que eu pudesse buscar mais a Deus, para eu me aproximar mais dele, para eu não pecar mais. Pelo menos eu dou nome a isso. Para eu não ser mais respondona para os meus pais, para eu não ser mais autossuficiente e pedir ajuda, para eu não ser perfeccionista ao extremo e não deixar que ninguém faça nada por mim, porque só eu sei fazer o certo. E aí eu ficava sobrecarregada, porque eu fui nascida e criada na igreja em posição de liderança. E eu sempre fui a perfeitinha, a secretária, a. Então, eu não largava as coisas se não tivesse perfeito. Então, todo mundo queria que eu fizesse. E se eu fizesse, estava muito bem feito. Mas aí eu ficava sobrecarregada. Mas aí eu aprendi a delegar as coisas, a tirar muito peso das minhas costas, muito fardo das minhas costas e deixar a pessoa fazer no melhor que ela pode para me ajudar. E cada um faz uma coisa e ninguém se sobrecarrega. Hoje eu consigo. E aí agradeço. Obrigado falando que você me fez. Obrigado e juntar todo mundo e entrega um trabalho bonito. Perfeccionismo não existe. Aliás, aqui não é lugar de perfeitos, certo? Então eu não posso cobrar a perfeição das pessoas. Essa era uma das coisas. Então, o tempo foi, vivendo o Celebrando a Restauração, eu fui me dando conta de quantas coisas eu tinha guardadas dentro de mim desde a minha infância. Né? Às vezes, um sentimento egoísta de querer ter alguma coisa que o outro tinha e eu não podia ter. Mas ele tem, eu não tenho. Ou ela tem, eu não tenho. Né? Um bem, um namorado, né? Uma coisa bem-sucedida. É um sentimento egoísta. E às vezes a gente não admite. Mas eu aprendi que eu tinha. Então eu fui aprendendo e comecei a admitir. No Celebrando a Restauração tem muitas coisas para serem descobertas. Tem muitos comportamentos destrutivos que precisam ser falados. E a gente pode confessar. E eu acho que o benefício do Celebrando a Restauração é que você fala ali e o que você fala ali fica ali. Porque é de sigilo e anonimato. O que me dá segurança para eu abrir o coração e falar do meu pecado. E aí, se eu tenho amizade com alguém da minha infância, eu não contei o meu pecado para minha amiga. Mas num grupo de partilha do Celebrando a Restauração, e aí pode ser alguém que eu não conheço da minha infância, ela sabe do meu pecado e eu sei do dela. E aí eu tenho intimidade com ela. Mas aí, tanto ela não vai falar de mim, como eu não vou falar dela. Então pode ser que se você tiver a oportunidade de conhecer um grupo desse, não pense que tem que ser grupo de amigos. Tem que ser grupo de pessoas que querem viver restauração. Não é ideal para parentes, porque nem todo filho vai falar perto de mãe, e é ideal que não fale. Sogro com noras e sogras, cunhados, né? Isso não é ideal, porque às vezes tem algum sentimento que guarda em família, e eu não vou ter coragem de falar, porque tem alguém da família ali. Mas aí você pode fazer valer também o seu grupo de apoio. Quando você tem essa roda, você pode partilhar com a pessoa durante a semana, se você tem algum comportamento compulsivo, por exemplo, por compras. Me aborreci, não sei o que lá, vou sair, mulher, estou com meu cartão e... Não, irmãzinha, não vai. Onde você está? Espera aí, que... Não, fica comigo no telefone. Não vai comprar tal... Não vá. Não vá. Eu já ouvi partilha desse jeito, gente. Da pessoa segurar a outra no telefone para a irmãzinha não ir fazer a compra. Ou então tem gente que fala assim, guarda meu cartão, porque senão eu vou fazer, eu estrago.
E faz, porque é compulsivo, né? Então, você tem as pessoas do seu grupo de apoio, do seu grupo para ser o seu grupo de apoio mesmo, quem você pode contar. É muito bom. Padrinhos e madrinhas são aquelas pessoas que estão na caminhada de restauração com experiência a mais que você. Já leu o seu inventário, já fez as suas devidas reparações e já tem experiência, né, vivida para poder passar para você. Eu lembro que quando nós chegamos em Fortaleza, nós caímos lá bem perto do inventário moral, né? E aí tínhamos feito o inventário em casa, mas o ideal é você fazer num retiro. Aí era meu segundo inventário moral, eu fiz meu segundo inventário moral e algo estava muito latente. Alguém que eu carregava aqui atrás de mim, bem pesadinho, que ele é pesado mesmo, meu irmão. Mas eu carregava assim o meu irmão com uma mágoa de uns 20 anos. Eu sei que em 6 meses a gente não tinha condição financeira, mas eu falei, eu preciso ir lá falar com meu irmão. Somos lá de Santos, São Paulo. E eu falei para o Rodney, não dá para eu liderar se eu não for fazer reparação com meu irmão. Porque de tudo que estava lá, o mais importante era meu irmão. Porque quando eu saí de Santos, eu já tinha conversado com os meus pais, eu já tinha perdoado os meus pais e também já tinha pedido perdão para os meus pais, porque eu entendi que eu saí de casa. Em outro estado, significa que o telefone poderia tocar e eu não ter mais oportunidade de abraçá-los. Eles são idosos e doentes. Eu penso nos idosos, né? Poderia acontecer com qualquer um, mas eu pensei mais nos meus pais. Aí, quando eu me dei conta que no meu inventário estava lá o peso do meu irmão, falei, vou ter que ir logo, vou ter que ir. E o pessoal queria que nós liderássemos mesmo, então realmente eu precisava colocar aquilo em prática. Eu tinha escolhido uma pessoa para ser minha madrinha e ela não soube me dizer não, marcou comigo uma vez, marcou comigo 2 vezes, marcou comigo 3 vezes e não me atendia. Eu chamei a outra que ia ser minha prestadora de contas, eu falei, você pode, pois bora, vamos ler. Li, tá. Ela, ai, mano, então aqui você precisa ir fazer reparação. Ore. Vamos orar? Vamos orar. Você ora lá, eu oro cá. Quando Deus tocar no seu coração, vá procurando passagem. Ela é de São Paulo também. Vamos procurando passagem para quando der certo você ir. E aí ficamos orando, procurando passagem. E aí, bora, deu certo. Tô indo, hein? Vai na fé. Fui. E cheguei lá e falei, e já tinha mandado um zap que estava indo e tal. E falei, já sabia mais ou menos a agenda do meu irmão, que não para em casa, mas só na folga dele, que era sábado. E domingo ele vai para a igreja. Aí, ele é vizinho da minha mãe, mora no mesmo prédio. Aí fiquei na minha mãe, era quinta, sexta, sábado, domingo à noite, eu acho que eu vim embora, ou na segunda-feira, uma coisa assim, era 4 dias. Aí cheguei lá, né, vi meus parentes, tal, não sei o que lá. Ei, Nel, cheguei, viu? Posso conversar contigo sexta-noite? Ah, dá certo, Paulo, eu vou estar em casa, certo? Vamos conversar. Aí ele já ficou meio assim, marcar para conversar? Irmão não marca para conversar, senta e conversa, mas eu pedi para marcar. Vamos conversar? Ah, dá certo, sexta-feira à noite dá certo. Nada daquele nego parar em casa. Eu falei, eita, já furou um dia. Aí, é sábado, eu falei, pronto, sábado ele está em casa. Então tá bom, Niel, amanhã a gente conversa. Não, vai dar certo, amanhã a gente conversa e tal. Aí falo com ele de manhã, não, eu não estou em casa, Paulo, eu saí, não sei o que lá, não sei que horas que eu volto. Domingo ele vai para a igreja, ele é presbítero, se tiver reunião vai não sei o quê. Aí eu já fui montando o esquema. Aí vai ter outro problema, e o povo também, quando sabe que eu estou em Santos, ia querer me ver. Eu não sei, aí eu ia ficar presa, bati plantão na sala dele, sentei e esperei. Sentei, fiquei com a minha sobrinha, com a minha cunhada, tal, não sei o que lá. O que foi, Paulo? Eu falei assim, não, que eu preciso falar com o Niel, tem que ser hoje, vou ficar por aqui mesmo. E fiquei. Aí até que ele chegou, tu está aqui? Eu falei, tô te esperando. Vamos conversar? Vamos. Fui lá para o quarto conversar com ele. Por quê? Tinha algo que ele tinha feito comigo quando ele estava paquerando a minha cunhada. Era um retiro da mocidade. Eu ainda fui, sem ser jovem, eu sou mais nova que ele. Acho que eu tinha uns 15 ou 17 anos, eu não lembro. E era da mocidade, eu fui de bico. Mas eu fui. E eram 2 ou 3 ônibus. E a gente foi para um acampamento do Mackenzie, em São Paulo. Com outra igreja. E a minha cunhada era batista, mas ela foi, porque ela tinha uns amigos presbiterianos. E numa das brincadeiras, o meu irmão me humilhou na frente de todo mundo. Me deu um tapa na testa e todo mundo zombou de mim. E eu já tinha uma baixa autoestima. E alguns meninos vieram em minha defesa.
E eu fiquei assim, meu Deus do céu, as pessoas me defenderam e meu irmão zombando de mim. Entre outras coisas, que eu tinha um medo de barata e meu irmão sempre me fazia passar por vergonha. Me expunha com medo de barata, colocava a barata em caixa de fósforo nos meus aniversários. Bom, meu irmão fez que aprontou comigo. Eu era caçula, né? E era só nós dois, então ele aprontou comigo. E quando chegou nessa fase do Rodney, nós casados, ele me cobrou algumas coisas quanto ao Rodney, que ele estava internado. E a igreja que nós estávamos, que no caso eu já estava frequentando a igreja junto com meu irmão, que era a nossa antiga congregação. A igreja que nós estávamos com meu irmão era presbítero, tinha que dar metade da internação dele e a mãe do Rodney a outra metade, porque ele estava desempregado, pagando aluguel e o Rodney internado. Então eu fiquei mantendo a casa sozinha. Quando a igreja falhou, eu fiquei pensando assim, eu não tenho como dar. E eu estou esperando que a igreja cubra. E ele me deu uma carona até a porta de casa e falou assim, por que você não deu a mensalidade? Eu olhei para a cara dele e falei, porque eu não tenho. Mas você tinha que dar. Aí eu falei, mas você é o presbítero. Porque a igreja não tem 150 para dar. E era metade da metade, hein? Paula, a responsabilidade também é sua. Pense como que eu fiquei. Meu irmão me cobrando algo que a igreja se comprometeu, mas ele também disse que era de minha responsabilidade. Ele não me deu um grão de arroz, não me deu um prato de macarronada domingo. Eu não dormi na casa de ninguém, ninguém pagou as contas dos 9 meses que o Rodney ficou internado. Mais uma mágoa. Tava ou não tava no meu inventário moral? Se tava. Aí eu falei, Aniel, lembra quando aconteceu isso? Não sei o que lá. Não lembro. Eu falei, pois eu nunca esqueci. Eu lembro aquela briga nossa aqui em casa que eu peguei a faca e disse que lá. Olha, eu tinha esquecido da faca. Ele pegou o cabo da faca e bateu assim, ó, que ficou roxo. E minha mãe, quando a gente mudou de um apartamento menor para o maior, no BNH, que é um conjunto habitacional, só tem uma escola no meio que divide. Do lado de trás da escola eram apartamentos pequenos, do lado da frente da escola, apartamentos maiores. Aí nós saímos do pequeno para o maior. Ela disse assim, eu não quero gritaria naquele apartamento. Eu não quero que vocês fiquem brigando, fiquem lá. Deu outra. A gente mudou para o plano 4 e foi briga e gritaria. E ele me ensinava a brigar também, né? E aí ele foi agressivo comigo aquele dia que ele pegou o cabo da faca e bateu aqui. Foi o cabo da faca, né? Mas eu lembro que eu te bati com o cabo da faca. E eu não lembrava do cabo da faca. Eu lembrei da vergonha que eu passei de ter apanhado na frente de muita gente. Eu falei, não, Niel, para mim eu lembro só daquele dia lá, quando você estava paquerando a Ângela. Meu irmão tem 25 ou 26 anos de casado, gente. Olha só como eu carregava meu irmão aqui, ó, minhas costas. Bom, aí ele falei, e também o dia que o Ró estava internado, que você chegou na porta de casa e falou isso. Aí ele veio. Aí, qual era a minha posição diante dele? Liberar perdão, porque eu me senti magoada diante daquilo que ele fez para mim, sem esperar nada em troca. Isso é o que o programa do Celebrando a Restauração ensina. Eu não posso esperar que ele diga assim, é verdade, eu te magoei, me perdoe também, minha irmã. Não. Ele foi se desculpando e falou, Paula, nós somos brutos. Eu sou bruto assim mesmo. Nosso pai é assim. Tipo, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Porque eu falei, você foi grosso nessa parte, você foi assim. Aí ele pôs o pai em cima. Aí eu fiquei quieta, não retruquei. Falei, não, mas eu não gostei desse seu comportamento, não gostei desse. Ele... Então você me desculpa, Paula, mas eu não tinha intenção de te magoar. Agora aquela briga, não sei o que. Aí foi falando coisa dele, eu ouvi. Falei, não, mas eu quero te liberar perdão por essas coisas. Mas também, olha, os pais ficaram sentidos quando o Rodney internou, os pais ficaram chorando. Eu não deixei os pais falarem com você, eu não deixei os pais tomarem posição. Que não sei o que. Eu falei, meus pais ficaram magoados. Eu já tinha pedido perdão para meus pais, eu falei, pronto, tenho que fazer reparação com meus pais novamente. Porque aí ele entregou que meus pais passaram por vergonha e foi pela minha escolha, porque estava acontecendo entre eu e Rodney. E aí
ele falou: eu não deixei o pai falar com você porque foi a sua escolha e você precisava passar por isso. No fim, eu tive que agradecer a ele, né? Porque quem vocês estão vendo aqui hoje é uma Ana Paula que passou por tudo isso. Eu não fui poupada pelas minhas escolhas. Por isso eu vivo restauração. Então é assim, gente. Não é difícil, não é fácil. Parece ser difícil, mas não é impossível. Porque foi o meu poder superior que me ajudou a fazer tudo isso. Fiz as pazes com meu irmão, nos conversamos, abraçamos, oramos juntos, choramos juntos. Te amo, nós somos só os dois. Se não amo, amo demais. Com os defeitos dele, que eu tenho os meus, né? Amo demais, ele ama o Rodney, né? Nós nos amamos muito. E falei com os meus pais do mesmo jeito. Eles entenderam, eles falaram: filha, você não teve problema nenhum conosco, a gente não... Você não fez nada errado, pelo contrário, você é uma mulher de fé. Eu não queria que você sofresse, mas Deus honrou sua fé, não foi? Vocês não estão bem? Olha aí o Rodney, e não sei o quê, porque agora a gente já estava vivendo bem restauração. E minha mãe falou: não, filha, de jeito nenhum. Mas foi o pessoal da igreja que bateu nas costas do meu pai e disse: não é mesmo? Esse pessoal não fica firme mesmo, né? Ele ia ter recaída mesmo. Aí, irmão da igreja, eu digo: se você não sabe ajudar, se cale. Por favor, se cale. Guarda para você. Mas não vai lá dizer: eu já sabia, é assim mesmo. Não, por favor. Por favor, porque aí você está até pecando contra o irmão. Está passando essa luta. Ou a irmã. Seja que luta for. Seja o que for, não fala. Né? Vai falar com o pastor, como aconteceu quando o Rodney internou, que nós estávamos casados. Ele era candidato a diácono na igreja presbiteriana e já tinha 70% de indicação. E eu não tinha paz no coração para ele ser eleito. E 15 dias antes ele vacilou a ponto do pastor perceber e cancelar essa candidatura dele. Quando o pastor veio a púlpito e falou: o candidato Rodney não está mais concorrendo à diaconia, ele falou assim: nós precisamos interná-lo, ele está internado e tal. O pastor disse assim: de hoje em diante, quem quiser ter notícia do Rodney, fale comigo. Não precisam procurar a Ana Paula. Não quero que ninguém fale com a Ana Paula. O pastor me blindou. Porque os irmãos, infelizmente, a igreja não está preparada para lidar com situações como essa. E o pastor ouviu os meus choros, acompanhou toda a minha dor. Os dias do grupo de apoio eram dias de ensaio. E eu falei: pastor, mudou para o dia de ensaio? E ele me chama carinhosamente de Negona, né? Ele é a esposa dele. Negona, vai para o teu grupo de apoio, deixa o ensaio para lá. Domingo você canta. E às vezes eu dizia: pastor, eu não quero sair de casa, não quero pôr a mão na maçaneta. Bora, Negona. Bora, Negona. Você vai. Todos os meus compromissos eu honrei. Só com a força do poder superior. Com um sorriso no rosto, mas de coração partido, esperando que Deus fizesse um milagre. Que Deus fez. Né? Então, glória a Deus por isso. Se vocês tiverem a oportunidade de viver celebrando a restauração, se apeguem no poder superior que vai dar certo. Desculpem meu tempo tomado, né? Mas essa é a minha partilha. E obrigado pelo silêncio de vocês. Vocês dizem: obrigado pela partilha. Obrigado pelo silêncio. Bom, vocês viram um pouquinho do que é a dinâmica do Celebrando a Restauração e aproveitou para conhecer a história da Ana Paula, né? A gente ouviu no domingo a história do Rodney e hoje a gente ouviu um pouquinho a história da Ana Paula. Esse programa ele tem como finalidade exatamente tratar todas essas situações. E deixa eu falar um pouquinho do que eu experimentei no programa. Eu fui em Fortaleza, foi quando eu conheci o Rodney e a Ana Paula, para poder fazer uma oficina, um intensivo de uma semana, passar a viver os 12 passos numa semana. Foi uma loucura, de manhã, de tarde, de noite, para a gente poder pegar
porque a gente tinha uma família que precisava do nosso cuidado. E eu não sabia como lidar com todos os traumas e as dificuldades que essa família vivia. Só que quando eu cheguei lá e comecei a vivenciar os 12 passos, eu percebi que eu também precisava do Celebrando a Restauração, porque eu descobri algumas coisas que precisavam de ser tratadas, como a questão do perfeccionismo, a questão da impaciência e outros pecados que a gente carrega, uns defeitos de caráter que a gente carrega e que a gente acaba achando que é normal, porque a gente não está acostumado a lidar com isso. Só quando você enfrenta é que você acaba descobrindo essas questões. Então também foi libertador e foi uma bênção para a minha vida.